Olá, bom, nessa videoaula aqui então, tá galera, é a parte 1.2 do capítulo 1, onde a gente está fazendo mesmo uma revisão para vocês estarem se acostumando aí com o meu método de ensino. A gente vai estar vendo os tipos de dados, que é uma coisa aí que eu acho que vocês já viram, para quem é um aluno antigo desse curso, mas que como é uma revisão, é interessante a gente estar vendo isso só para estar se aquecendo, se reaquecendo aí no PHP, tá? Pra gente estar lembrando, putz, é mesmo, porque o PHP ele é feito de muita teoria, tá? Então você tem que ter a teoria do que um tipo de dado pode ser. Apesar do PHP tipo, ele te dar tudo na mão, ele fazer a conversão automática, geralmente você tem aí linguagens onde você tem que dizer qual será o tipo de dado atribuído. Um exemplo mesmo é o ActionScript, né? 3.0, por exemplo, que você tem que dizer, por exemplo, na hora da declaração de uma variável, que tipo de dado essa variável receberá. Se vai ser do tipo número, se vai ser do tipo booleano, entendeu? E varia muito os tipos de dados, são inúmeros, tá? Já no PHP a gente tem os tipos de dados chamado booleano, que é aquele tipo de dado true or false, ou seja, se você verifica se uma situação é verdadeira ou se é falsa. Nós temos o tipo numérico, que o próprio nome já diz, ele já nos dá sugestão de número, tá? O tipo string, que é aquele que é texto mesmo, normal, tá ok? O tipo array, que na próxima videoaula, se eu não me engano, a gente vai estar vendo esse tipo aí exclusivamente, porque é um pouquinho mais chatinho de se lidar, mas ele é bem legal, tá ok? O tipo objeto, que é bem interessante também, que a gente vai estar vendo aí bem mais pra frente, tá? Quando a gente estiver lidando com os objetos, tá? O tipo misto, tem também o tipo callback, que são aqueles que retornam função, e tem também o tipo nulo, que é aquele que não retorna nada. A gente vai estar vendo aqui então o tipo booleano, o tipo numérico, o tipo string e o tipo null, tá ok? O tipo array a gente vai estar vendo na próxima aula. O tipo objeto, recurso misto e callback vai ser mesmo no desenrolar da carruagem aí, quando a gente vai estiver vendo programação orientada a objetos, tá? E algumas outras cositas más, tá certo? Bom, primeiramente aqui, eu tenho um arquivo aqui chamado tipos de dados, que eu já tomei a liberdade aqui de salvar na minha pasta C, o amp www, tá aqui? Vou dar um F5 aqui, ó, já está aqui, cursos PHP. Deixa eu dar um Ctrl Alt S novamente aqui, mas eu não vou salvar esse arquivo. Eu só vou fazer uma pequena modificação nessa pasta aqui, que é curso PHP, tá? Vou colocar aqui, deixa eu colocar Luciano Augusto. Vou cancelar aqui, a pasta já está recriada. Não, deixa eu reabrir o arquivo aqui, que ele ficou localizado aqui em C, wamp www, aqui ó. Tá ok então. Nesse arquivo eu já vou abrir as tags PHP que a gente já está acostumado. Vocês com certeza o professor Manuel Castro já mostrou, ou mesmo o professor mais antigo, Reinaldo Wolff, tá certo? Bom, eu para falar a verdade assim, tá gente? Eu utilizo o Linux para programação, tá? O Windows mesmo assim é para lazer ou para alguma coisa assim relacionada a design, tá? Ou mesmo o Mac, a gente acaba fazendo isso. Mas eu acabo utilizando o Linux realmente pela questão de programação e da produtividade que ele nos proporciona, tá ok? Então o Windows mesmo aqui é questão de popularização, porque ele é um sistema mais corriqueiro, é o sistema mais utilizado atualmente, tá? Com certeza vocês devem estar utilizando ele na casa de vocês ao estarem assistindo essa videoaula. Tá certo? Então, se você se interessar em instalar o Windows na sua máquina, o Linux na sua máquina, perdão, recomendo que instalem o Linux Ubuntu e dá para você apenas iniciar ele, fazer testes, ou você também está instalando ele junto com o Windows, tá? Ele te dá essa opção e é bem legal. É o que eu estou fazendo aqui nessa máquina, onde eu tenho o Linux e o Windows instalado. Ele é bem interessante, você programa mesmo na linha de código, né? Sem falar que ele é imune a vírus, é praticamente zero os vírus para Linux, tá? Ele vem com poderoso firewall, patati patatá. Eu não vou ficar babando ovo pro sistema, tá? Mas ele é um sistema bem legal e eu particularmente prefiro ele do que o Windows, até porque ele é muito mais instável e muito mais leve do que o Windows. Ele, pra você ter ideia, ele roda num 486, as versões de hoje. Sem falar que ele é software livre, tá certo? Bom, eu vou começar aqui então, tá? Mostrando o tipo de dado booleano. Eu vou comentar aqui a linha. Vou colocar aqui, ó, tipo de dado booleano. Tá ok? Bom, eu vou comentar aqui agora
fazer um comentário aqui de múltiplas linhas e dizer o que é o tipo de dado booleano, tá certo? Tipo de dado booleano retorna se a situação a ser verificada é verdadeira, é verdadeira ou falsa, tá ok? Então aqui foi um negócio assim bem enxuto mesmo, tá? Só pra gente ver. Então aqui, ó, o tipo de dado booleano retorna se a situação a ser verificada é verdadeira ou falsa. Então no PHP a gente tem algumas situações. Então a gente pode fazer assim, ó, x é igual a 10, tá? Eu posso fazer uma variável aqui, ó, chamada verificação. Assim como eu posso fazer com if ou com else, mas eu geralmente utilizo dessa forma. E posso fazer o seguinte, ó, depois da atribuição dessa variável, eu posso fazer uma verificação para ela. Então eu posso dizer, se x for diferente, tá, de 10, então ele vai me retornar false, ou seja, ele não é igual a 10. Se não, deixa eu pegar aqui, ó, ele vai me retornar false. Se não, ele me retorna true. Então aí a gente já tem um tipo booleano, onde a gente utiliza true or false, ou seja, verdadeiro ou falso. Então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou dizendo na minha variável verificação que eu quero verificar se o x é diferente de 10. Se ele for diferente de 10, o que ele vai fazer? Ele vai me retornar falso. Se não, ele vai me retornar true. Então, o x ele é diferente de 10? Ele não é diferente de 10, ele é igual a 10. Então, ele tem que me retornar true. Por quê? Porque se ele for diferente de 10, ele me retorna false. Se ele fosse 9, 8 ou algum número diferente de 10, ele ia me retornar false. Agora, como ele não é diferente de 10, ou seja, ele é igual a 10, então ele vai ter que me retornar true. Vamos ver? Eu vou dar um echo na verificação, que é a minha variável. Ele vai ter que me imprimir true or false? Não, ele vai ter que me imprimir 1 ou 0, tá? 1 significa true, 0 significa false. Vamos testar? Vou vir aqui, F5 aqui para atualizar, curso PHP Luciano Augusto, capítulo 1, tipo de dados.php. Ele me retornou 1, isso significa que é igual a 10, certo? Então, ou seja, é diferente de 10, no caso igual a 10. Se ele fosse diferente, retornaria falso. Se eu colocar aqui o 9, você vai ver que ele é diferente agora de 10, e a hora que eu der F5 aqui, ele não me imprime nada. Por quê? Porque é vazio ou zero, no caso que daria a mesma coisa, porque o PHP interpreta o número zero como nulo, ou seja, como nada, como vazio, então quer dizer que é falso, tá certo? Para fazer uma verificação aqui mais legal, mais personalizada, você pode fazer o seguinte, ó, se verificação for exatamente igual, ou você pode fazer apenas igual a zero, ou seja, se for falso, então ele vai dar um eco a variável x é diferente de 10, ok? Agora aqui, se não, a variável x é igual a 10. Vamos testar? F5. A variável x é diferente de 10, tá? Tem um probleminha aqui de codificação do PHP, tá? Vou ensinar como resolver isso daqui, muita gente já passa por isso. Então aqui, ó, é inset. Vamos colocar aqui, ó, já. Ou seja, eu quero setar alguma coisa aqui já pela configuração ini do PHP, que é uma configuração tipo meio que padrão do PHP, onde você mexe já no coração do PHP mesmo da linguagem. Então aqui eu quero dizer que o charset default, charset padrão, ele vai ser o TF8. Geralmente vem como latim 1, tá? Então F5 já está corrigido aqui, tá certo? Então só comentar essa linha aqui, ó. Corrige a qual que é o nome? A codificação do PHP e a
convertendo-a para o TF-8. Tá ok, então, gente? Então tá aqui. Deixa eu tirar essa linha aqui, F5. Eu vou tirar essa linha aqui do PHP que não precisa e até evita problema com o header, F5, tá? A variável x é diferente de 10, tá certo? Para deixar isso daqui mais bonitinho, eu vou utilizar aqui mesmo, só para questão de me aparecer, ó, HTML2.xs, a gente utiliza o plugin do Zencoding mesmo, só para não ficar feio aqui, a gente tem um códigozinho HTML para implementar, tá ok? Aqui eu vou ter que fechar o PHP, porque senão ele não vai aceitar o meu HTML, tá certo? Ou você pode vir aqui já e dar um eco no HTML, tá? Tanto faz. Mas eu vou preferir fechar o PHP por questão de visibilidade do código, tá ok? Bom, perfeito, tá então. F5, tá aqui já, o título da página não foi definido, então vamos definir lá. Tipos de dados do PHP. F5 tá lá, tá? Então aqui, ó, a variável x é diferente de 10 e ela realmente é, tá? Se eu colocar ela como 10 e voltar aqui e dar um F5, ele já coloca aqui que a variável x é igual a 10, como é feita na verificação, tá certo? Então se a verificação for igual a 0, né? Ou seja, se for falso, ele me retorna isso daqui, e se não, ou seja, ele vai ser true, porque eu só estou com dois tipos aqui, então falso true, se não, a variável x ela é igual a 10, tá ok? Então, bom, vamos partir para o próximo aqui. No caso, eu vou fazer aqui, ó, logo acima, eu vou dar um eco tipo booleano. Vou dar um BR logo em seguida. Vamos lá, F5. Tá aqui então. Na verdade eu vou dar um espaço aqui, que eu acho que nem precisa de muita firula. Tá aqui então, tá? Posso inclusive aqui colocar um style para deixar isso daqui mais elegante, tá? Então, vamos ver aí. Para todos os elementos, a fonte padrão vai ser normal, 15 pixels, Arial, F5. Tá aqui então. Tipo booleano, a variável x é igual a 10, tá? E eu vou envolver aqui esse tipo booleano com um strong. Tá ok? Eu vou dizer aqui que o strong também, atacando ele no meu CSS. Fonte weight bold. Só ele já vai vir padrão, mas é só por questão de verificação mesmo. Tá certo? Então tá aqui. Tipo booleano, a variável x é igual a 10. Perfeito. Agora eu vou dar um eco aqui mesmo aqui. BR. Só para pular algumas linhas aqui, pode ser 3. E aqui agora eu vou fazer o tipo numérico. A gente vai estar trabalhando aí com números, tá? Bom, esse tipo numérico aqui então, eu vou dizer o seguinte, ó. Variável x vai ser igual a 10, tá? Ele vai sobrescrever a variável, eu posso criá-la como y aqui para não confundir vocês, vai ser até melhor. E agora eu digo o seguinte, ó, eu vou dar um eco na função getType na minha variável y. A função getType do PHP, ela retorna o tipo de elemento, né, que é passado para ela, ou seja, seu tipo de como que eu posso dizer? Na verdade, ela apenas retorna então o tipo do elemento que é passado para ela, tá? Resumindo, então estou passando o elemento y, certo? Ela vai me retornar o tipo. Se eu der um F5, ó, veja só que o tipo aqui na realidade ele é integer, tá? Ele não é um tipo numérico. Se eu for tratar isso daqui como numérico mesmo, ó, vou tratar isso daqui à risca como numérico, ó, F5. Ele tratou aqui como string para mim, mas se eu tratar como numérico, tá? Integer na realidade é como se fosse uma derivação do numérico, tá? Onde você tem aqui, ó, integer e como se fosse uma derivação do numérico, certo? Se eu fazer uma verificação aqui, por exemplo, no PHP, aqui, ó, se
is number, ou seja, se for um número, o y, ou seja, se for numérico, então ele vai dar um eco é número. Tá ok? Vamos dar F5. Is number. Ah tá, foi mal. Is numeric. Tá, esse é o nome da função. Is numeric, eu tô viajando. F5 is numeric. Aí. Tá? Então ele já está imprimindo aqui que é número, ou seja, porque é um número mesmo, é um tipo de dado numérico, tá? Mas ele tem algumas extensões que a gente não vai estar vendo aí, mas tipo, que nem eu falei, os tipos de dados são vários, tá, gente? Mas o getType ele dissemina melhor esses dados, tá? Sempre que quando você quiser saber o tipo de dado que é, então, por exemplo, echo getType aqui, ó, na minha variável array, que você já deve ter ideia do tipo de dado que eu vou passar, eu posso criar aqui para minha variável array um array com meu nome, ok? F5 e ele retorna ali que o tipo do dado é o array, tá certo então? Bom, então vamos voltar aqui ao tipo numérico. O tipo numérico é apenas número, tá, gente? Então tudo que for número, mesmo que seja considerado como uma string, mesmo se você colocar entre aspas simples aqui, ó, o PHP consegue interpretar. Então com o tipo numérico você consegue fazer soma, tá? Eu vou fazer aqui uma function chamada soma, onde a gente vai somar tudo automático com um número de argumentos múltiplos, tá? Então eu vou passar aqui dois parâmetros obrigatórios, que é número 1 e número 2, tá? Eu vou pegar a lista de argumentos, args vai ser igual a funcGetArgs, tá? Ele vai pegar aqui os argumentos pra gente. Eu vou dar um for each nesses meus argumentos, transformando eles para os meus números, tá? Para o meu número, que é respectivamente o que eu vou traduzir aqui, tá? Aqui dentro, então, eu simplesmente digo o seguinte, que variável soma vai ser igual a zero, vou colocar como se fosse valor nulo mesmo, como se não valesse nada. E eu vou dizer que soma vai ser mais igual ao número, ou seja, ele vai somar o valor que era da soma anteriormente com o número atual, tá ok? E ele vai me retornar a minha própria soma, tá certo? Então aqui, ó, eu vou dar um echo função soma, soma dos números 10 com o número 20, tá? F5, ele me retorna ali 30. Se eu somar mais 15, ele vai ter que me retornar 45, tá? Então aqui a gente já criou de uma forma rápida aqui uma função que ela trata números, tá? E é bem legal que o número de argumentos aqui dela, como eu utilizei funcGetArgs, é infinito. Então eu posso somar aqui, ó, com dezenas de parâmetros aqui sendo passados. Olha só que bacana. F5 e ele soma ali tudo certinho, tá? Foi só demonstrativo aqui, pode ter gente que não tem entendido, mas tudo bem aqui, é só para fazer um comparativo mesmo, tá? Então, tipo numérico nada mais é do que uma string que aceita números, resumindo, tá? Então aqui, ó, vou utilizar aqui a função sprintf, já apresentando ela para vocês. Que é aquela função onde a gente consegue então separar realmente o código, no caso, né, o texto do código que é ser inserido, tá? Então aqui, ó, por exemplo, tipo numérico, deixa eu colocar aqui um strong, tipo numérico, dois pontos, espaço s, para colocar uma string, essa string a ser passada vai ser o meu parâmetro aqui depois da vírgula, F5, tipo numérico aqui ele não foi passado porque eu não tenho a variável número, e sim a variável x. F5, então tá aqui, ó, tipo numérico igual a 10, tirar um BR aqui, F5, tá certo então. Bom, eu vou pegar aqui, ó, tipo string, que é o nosso texto, tá? Eu vou só comentar aqui antes, tipo numérico. Tipo numérico, vamos ver? Tipo de dados
que contém apenas números, tá ok? Bom, aqui ó, tipo string, tipo de dados que contém strings, ou tipo, posso falar aqui ó, letras, caracteres, números ou qualquer outro caractere. Para resumir para vocês, ok? Caractere, tá certo? Então, tipo string nada mais é do que, por exemplo, eu vou criar aqui uma variável chamada str, da abreviação de string, e o tipo string nada mais é do que aquela variável, né, ou aquele elemento que ele aceita, no caso, um tipo texto, né? Como eu vou resumir para texto isso daqui? Aquele texto normal que a gente digita no dia a dia. Se digitasse apenas número, ele seria considerado como numeric, tá? Mesmo dentro de aspas simples. E para você digitar, por exemplo, textos, você utiliza aspas simples, tá? O professor já foi explicado em aulas anteriores, não vou entrar em detalhes, mas é mais uma revisão. Então aqui, por exemplo, aqui é o Juliano Amaral Uh, tem 80 anos, por exemplo. Cara, que é mentira, né, gente? Então aqui, ó, F5. Opa, deixa eu dar um eco na str aqui. Eco na str, F5. Ó, Juliano Amaral tem 80 anos. Então ele imprime aqui pra gente, tá? É bem legal. Isso daqui é um tipo string, onde ele tem texto, ele pode ter números. E ele pode conter até caracteres especiais, por exemplo, como acento, cedilha, entendeu? Enfim, caracteres também meio que estranhos aqui, entendeu? E porcentagem aqui, ele aceita tudo. Tá ok? Eu posso fazer a mesma coisa aqui com ele, dando o eco sprintf, tá? Dizendo aqui então que eu vou ter aqui então o nosso, opa, deixa eu colocar aqui o strong, tipo string, tá ok? Dizendo aqui também que eu vou ter ele em formato de uma string, de um texto que eu quero inserir, ou de um objeto mesmo com valor. E aqui eu passo minha str, F5, então tá aqui, ó, tipo string, já tá certinho. Vamos ver o outro tipo aqui, ó. O último tipo que a gente tem que ver é o tipo nulo, tá? Ou seja, aquele tipo que não retorna nada. A gente vai ver alguns outros tipos aí no andar da carruagem, tá? Mas aí já é uma questão assim de aprofundar isso mais pra frente, tá certo? São tipos assim que a gente vai necessitar mais, que provavelmente vocês não viram assim com tanta clareza, tá ok? Eu vou pegar aqui então o tipo null, que é aquele valor que não retorna nada. Tipo de dados, ó, que não tem valor, utilizado para a criação de uma variável de uma variável sem vida, por exemplo, entendeu? Só o esqueleto. Então aqui, ó, variável u vai ser igual a nulo. Tá ok, gente? Se eu der um eco aqui nessa variável u, vocês vão ver aqui, ó, que eu não imprimi nada. Por quê? Porque ela não tem valor, certo? A partir do momento que eu adiciono um valor a ela, por exemplo, um tipo string, meu nome, aí ela é impressa, como vocês podem ver aí. Tá ok? Então esse foi o tipo de dados null, tá? Eu acho que é bem tranquilo aí para vocês, não tem muito segredo aí, tá? Tipo null então é aquele valor onde não dá para se armazenar nada. Quando você coloca aqui, cria uma variável e dá a ela o tipo null, aqui é só para, eu só estou dizendo aqui que eu tenho essa variável, entendeu? Daí eu posso estar utilizando ela aqui. Em vez de estar criando ela em tempo real, tá recriando ela, economizando mais e adicionando mais espaço na memória, tá certo? Então aqui é mesmo só para você estar criando a variável, tá? E dizendo que ela existe para você estar utilizando em uma função ou para você saber que você criou ela, tá certo? Mas aqui o tipo null, na realidade, ele não retorna nada para uma variável, tá ok? Então vamos lá aqui, tipo null.
aqui então minha variável U, tá certo? F5 ele só vai ficar com o tipo null, porque o tipo null ele é um tipo de dado que não retorna nada. Tá ok? Então, gente, na próxima aula, então, provavelmente, a gente vai estar falando sobre os arrays, tá? E a gente explica esse tipo de dado aí que é fantástico e que você, com certeza, se você não souber como utilizá-lo, você não será um exímio programador em PHP, tá ok? Então, forte abraço, tá? Eu vou deixar aí meu MSN, tá aparecendo aí no vídeo agora, meu MSN, meu Skype, meu telefone, eu acho, né? Não sei se eu vou colocar ou não. E até a próxima.